pesquisa em educação à distância no Brasil, ela é bem recente. E ela vem sendo mais no sentido de mostrar resultados de grupos específicos que estão trabalhando com educação à distância. Então, ela tem vindo muito na direção da pesquisa vinculada a casos, a estudo de casos, a relatos de experiências, a metodologias que deram certo, a posicionamentos sobre políticas educacionais, então, e muito vinculados à ideia da educação e faculdades de educação. Então, nós, no caso, então, eu comecei uma pesquisa, estou coordenando uma pesquisa num outro sentido, de uma sistematização mais ampla do que é e do que se faz em pesquisas sobre educação à distância no Brasil neste momento, nesses últimos anos. Uma vez que a educação à distância no Brasil já tem já um maior amadurecimento, eu não diria tão grande assim, mas dentro da área já existe algum conhecimento dessas sistematizações iniciais de metodologias, de abordagens e de situações, de instituições que deram certo e como deram. Então, a preocupação maior agora é saber onde estão, como são, o que fazem as pesquisas sobre educação à distância no Brasil. É importantíssimo que nós nos preocupemos com a sistematização para que nós saibamos o que estamos fazendo sobre educação à distância, inclusive para mostrar a maturidade da área. É uma modalidade jovem, mas nós precisamos saber até que ponto ela repercute em termos de pesquisa, na maneira como as pessoas podem se debruçar sobre o tema e tratá-lo em seus diferenciados aspectos. Então, é uma pesquisa que precisa ser trabalhada numa modalidade que tem um crescimento muito amplo, é a que tem o maior crescimento na área de educação e nós precisamos saber o que está acontecendo, não apenas uma relação de ensino, mas de como ela é configurada em suas diferentes áreas. É uma pesquisa extremamente atual e que tem interesse múltiplo, inclusive em outros espaços. Os principais desafios de fazer uma pesquisa sistematizada está em você poder, primeiro, levantar esses dados que não estão sistematizados. Eles estão abertos e disponíveis em várias bases de dados e nós precisamos sistematizá-los e isto, num primeiro momento, nós começamos, já fechamos um primeiro momento em poder descobrir, por exemplo, que existe pesquisa em educação à distância nas instituições de ensino superior, públicas e privadas, em diversos grupos de pesquisas que estão indexados no Diretório de Grupos de Pesquisa do Brasil. Isso aí deu para a gente uma ideia da abrangência, porque esses grupos estão localizados nos diversos estados. Então, o desafio está justamente na grandeza do procedimento, do processo. E o segundo é que a compreensão de educação à distância e a grandeza dela nos mostrou que nós temos pesquisas sobre educação à distância em todas as áreas do conhecimento. Ou seja, diferentes aportes teóricos, diversas modalidades, com diversas finalidades, estão todas presentes, fazendo pesquisas, grupos de pesquisas muito bem consolidados e que estão pesquisando na medicina, na engenharia, em artes, em linguística, matemática. Quer dizer, e educação é uma área que predomina, mas não é única e não está sozinha. Ciência da computação. Então, são várias as áreas que estão se debruçando e pesquisando um tema que é dos mais atuais, que é a educação à distância. Os pesquisadores, o que eu recomendo sobre pesquisas em educação à distância, primeiro, é viver primeiro a educação à distância. Saber o que é que
está sendo trabalhado, feito. Ou seja, não ir para a educação à distância sem ter experienciado a área, sem ter sido um aluno de EAD, sem ter vivenciado o processo, que é totalmente diferente do ensino tradicional presencial. Se você vem de uma experiência de ensino presencial e vai começar a pesquisar uma área que você desconhece, os seus procedimentos, as suas diversos tipos de ações, todos os pré-requisitos para você atuar, as próprias práticas, eu acho que vamos ter pesquisas que podem até serem consolidadas e resolvidas, mas que não vão retratar realmente o que é a área. Então, acho que esta é uma pesquisa para aqueles que já vivenciam, seja na graduação, seja na pós-graduação, mas que vivenciam, e os professores principalmente, que vivenciam a área, que conhecem os seus desafios, as suas dificuldades, as suas realidades e que precisam também mostrar ou querem desenvolver algumas funcionalidades para a área. É esse nosso segundo momento de pesquisa, que é agora de, em cada área, descobrir o que está sendo tratado, que tipo de pesquisas estão sendo feitas, que olhares nós estamos agora se debruçando, olhares de pesquisadores que estão se debruçando na área e que estão construindo novas maneiras de vivenciar educação e uma educação ampla, plena, que não é apenas focada em um determinado segmento da universidade, mas que engloba o universo de áreas que estão presentes dentro da educação à distância e dentro das nossas universidades. E num evento desse, nós estamos encontrando as pessoas que fazem, pensam e falam sobre EAD. Então é um evento especial para que nós possamos estarmos juntos e fazer uma reflexão coletiva, integrada, inclusive avançando nos outros aspectos, nas outras fases de uma pesquisa como essa que eu estou coordenando. Então é um momento especial que eu fico muito feliz de estar presente, porque nós vamos encontrar com pesquisadores, pessoas que estão atuando e que pensam e refletem sobre a educação à distância. Um dos aspectos também que existe, né, já pensando a dificuldade da educação à distância, é a questão de que a maioria dos grupos que nós levantamos são 408 grupos no Brasil. Em todos os estados brasileiros existe pelo menos um grupo trabalhando e pesquisando educação à distância. Agora, a questão é que são grupos fechados, eles podem até serem interdisciplinares internamente, mas especificamente registrados como interdisciplinar, nós temos apenas um grupo no Brasil inteiro. Então, é preciso que as pessoas dialoguem, porque a área é, por si, interdisciplinar. Ela precisa dessa troca e essa troca vai garantir para a gente um espaço de integração e de avanço na pesquisa na área, o que será extremamente interessante e importante para o desenvolvimento da educação e do pensamento na educação à distância daqui para frente.